galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, não tem o que se questionar, é tradição. A sexta-feira é o dia mais movimentado da política brasileira e ontem, entre capas e beijos, nós tivemos as maiores peripécias, a começar aí pelo Davi Alcolumbre, que depois de tudo que aconteceu recentemente, né, o primo que foi preso na operação da Polícia Federal que mirava o tráfico internacional, a revista Veja que já tinha vazado um áudio bem complicado que aparentemente envolveria uma possível troca de favores com pessoas aí do judiciário brasileiro, agora a Veja, mais uma vez, vai ficar parecendo que é perseguição, né, contra o glorioso senador, que também é apelidado aí nas redes como Batoré, está sendo acusado de ter recebido alguns milhões no esquema de rachadinha. Vamos ter que comentar aí, né? Foi capa da Veja. Quem também foi capa foi o senhor Sérgio Moro, capa da revista Isto É, a qual, né, o Moro foi lá jantar na casa do dono da editora bem recentemente com Mandetta, que a justiça manteve como réu. Num caso aí bem interessante, né? A gente vai comentar sobre isso. E ainda voltando no Alcolumbre, não esqueci de falar. Parece que ele já comprou a passagem para subir no trenzinho do Lula. Alcolumbre estaria de destino marcado para o PSD do Kassab, ficando bem próximo também do seu amigo Rodrigo Pacheco. Meu, cara, é sensacional as coisas como acontece no Brasil. E, falando no Pacheco, parece que também está mais próximo do Lula aceitá-lo como vice. Aconteceram algumas movimentaçõezinhas ontem em São Paulo, que podem estar ligadas com a nomeação do Pacheco. Eu falei, ó, presta atenção aqui em São Paulo que essa confusão tá interessante. Vai sair alguma coisa daqui. Vamos também falar sobre Bolsonaro, movimentações aí mirando 2022. E, gente, parece que Bolsonaro está tramando um golpe para ter um cargo vitalício dentro da política brasileira. Não, eu sei que alguns de vocês vão falar, pô, estão me deixando sonhar, realmente estão deixando aí alguns sonharem, mas foi só uma narrativa maluca que a grande imprensa criou só para tentar desgastar o governo, e espero que hoje a gente possa falar, eu acho que vai dar tempo, do caso aí, né, do beijo que o jogador de vôlei Maurício havia criticado, e a coisa tomou uma proporção sem tamanho, que agora, inclusive, os políticos da esquerda acionaram o Ministério Público contra o jogador. Ainda tem muito mais coisa, mas vamos começar aqui sobre o glorioso Davi Alcolumbre, senador lá do Amapá, conhecido nas redes sociais, também um apelido bem carinhoso que as pessoas dão, né? Porque inclusive é um humorista que o Brasil adora, que é o Batoré. E aí, o Batoré aparece, né, dessa foto assim, alta definição na revista Veja, falando, ó, na bancada da rachadinha. Durante 5 anos, o senador Davi Alcolumbre ficou com salários de 6 assessoras de seu gabinete. Elas abriam uma conta no banco, entregavam o cartão e recebiam apenas uma parte do dinheiro. Com extratos e documentos, essas funcionárias contam suas histórias. Não é apenas uma denúncia de gogó. Aqui a gente está falando de extratos, documentos, coisas que realmente podem meio que provar a tese, o que complica ainda mais o Davi Alcolumbre. E já vamos começar falando sobre isso aqui, ó, que tem bem um geralzão, acho que a maioria de vocês deve ter visto assim por alto, saiu até na Rede Globo, o jornal Hoje ontem comentou sobre o caso, né, coitado do Alcolumbre. Marina, Lilian, Érica, Larissa, Jéssica e Adriana são moradoras da periferia do Distrito Federal, pobres, desempregadas e personagens de uma ignóbil trapaça. As 6 foram contratadas como assessoras do senador Davi Alcolumbre em Brasília, mas nunca trabalharam. As 6 tinham vencimentos que variavam de R$4.000 a R$14.000 por mês, mas não recebia esse dinheiro de forma integral. Isso daqui é complicado, que não é que recebia de forma integral, recebia um troco. Assim, não é que dá metade, dá 20%, dá 10% para o Alcolumbre de volta, não. A denúncia aí, meu amigo, às vezes chega assim, quase o salário inteiro, né? Fica aqui com uns 800 conto, me dá 13 mil. As 6 revelam uma história que, na melhor das hipóteses, vai constranger o Congresso Nacional como um todo e o parlamentar amapaense em particular. Até o início deste ano, Alcolumbre presidiu o Senado e atualmente comanda a poderosa Comissão de Constituição e Justiça. Durante muito tempo, ele empregou em seu gabinete mulheres cuja única função era servir como instrumento de um conhecido mecanismo de desvio de recursos públicos. Admitidas, elas abriram a conta no banco, entregavam o cartão e a senha a uma pessoa de confiança do senador. Em troca, ganhavam uma pequena gratificação. Salários, benefícios e verbas rescisórias a que elas teriam direito não ficavam com elas. Valor da fraude? Pelo menos R$2 milhões. E aqui a gente vem mostrando. Aqui tem os vencimentos. Ó. A Érica Almeida Castro. Crédito.
R$ 20.100. Meu salário era acima dos R$ 14.000, mas eu só recebia 900. Eles ficavam até com a gratificação natalina. Na época, eu precisava muito desse dinheiro. Hoje tenho vergonha disso. Que triste, né? Até a gratificação. Nem o peru do Natal o Alcolumbre deixava. Pô, é por isso que tá daquele tamanho, né? Até o peru do Natal, o queijo reino redondo. Olha aqui. Marina, 14.721. O senador me disse assim: eu te ajudo, você me ajuda. Estava desempregada. Meu salário era mais de R$ 14.000, mas topei receber apenas 1.350. Gente, é menos de 10%. É menos de 10%. 13, mais de 14 mil, 1.350. A única orientação era para eu não dissesse para ninguém que tinha sido contratada no Senado. A Lilian, 8.380. Eles pegaram o meu cartão do banco e a senha. Uma pessoa sacava o dinheiro e dava parte na mão. Cheguei a ter um salário de R$ 11.000, mas recebia apenas R$ 800 por mês. Jéssica, eu retirava o pagamento no banco e entregava a parte deles para pessoas que o chefe de gabinete do senador indicava. Tinha medo de denunciar isso, mas agora tomei coragem. Essa daqui não deu o cartão. Ela foi o cartão para ela, também ficou com a senha, dava o dinheiro. Larissa, o combinado era que eu não precisava aparecer lá. Eles tinham a senha da conta, o cartão do banco, tinham tudo. O meu salário era de uns 3 mil e poucos reais por mês, mas só recebia R$ 800. Para quem estava na pior, né? Pô, 800 conto, melhor que nada. E ainda tem aqui a Adriana. Nunca prestei nenhum tipo de serviço, nunca vi o senador e nem sei quanto eu nem sabia quanto ganhava. Essa não sabia nem quanto ganhava. Me pediram para abrir uma conta. Dei a eles a senha, o cartão do banco e recebi R$ 800. E aí, olha só que interessante. Situação similar à de outras duas funcionárias, Lilian Alves Braga, irmã de Larissa, foi assessora júnior do gabinete de Alcolumbre até março deste ano. Ela também admite que nunca trabalhou. Somadas as gratificações e benefícios, os vencimentos dela chegavam a quase R$ 12.000. E ela diz: fui demitida com 8 meses de gravidez. Conta ela que também cobra uma indenização do senador por não ter recebido os direitos trabalhistas. No último mês de gravidez, ainda foi jogada embora. No processo que tramita na Justiça, as irmãs e a diarista Marina Brito, que também teve o contrato encerrado quando esperava um filho, anexaram, olha só agora, documentos para provar a relação funcional que tiveram com o senador. Entre os papéis, há extratos bancários que comprovam que alguém zerava as contas das ex-funcionárias a partir do instante em que o pagamento era acreditado. Caiu na conta, alguém ia no banco, passava a mão, pegava o dinheiro. Os saques eram feitos... Olha isso aqui, a cara de... Olha só como é as coisas. Até para sacar o dinheiro, a preguiça é tão grande que retirava-se num caixa eletrônico que ficava a 200 metros do gabinete do Alcolumbre. Atravessa a rua ali e pega o dinheiro. Vai lá do outro lado da rua, saca lá o dinheiro. E aí você vê, mesmo a 200 metros do gabinete, o Davi Alcolumbre aí foi procurado. E ele disse que se concentra nas atividades legislativas e que questões administrativas, como a contratação de funcionários, ficavam a cargo de do seu chefe de gabinete, Paulo Boldens. Você vai me falar que o Alcolumbre, ele não sabe... Cara, é o Lula. É o Lula. Não sei de nada. Não sabe de nada. Tá, não, eu não sabia. A culpa não é minha. Eu não sabia de nada. Eu só trabalho na atividade legislativa, né, para aprovar as leis e tudo mais. Não cola, Alcolumbre, não cola. Alcolumbre afirma que não se lembra das ex-funcionárias citadas na reportagem e garante que ninguém estava autorizado a ficar com os salários das servidoras. Boldens foi exonerado em 2020. Ele não foi localizado até o fechamento desta edição. 6 pessoas. O Alcolumbre não lembra de ninguém. Meu amigo, que memória fraca. Isso não cola. E a Rede Globo levou lá, né, no jornal Hoje. Tá sensacional. O Alcolumbre tá falando que é perseguição. Vou mostrar pra vocês o que ele diz. O KMR diz, Batoré, você se sentiu ameaçado há 2 semanas atrás porque as 6 pessoas que você acertou a rachadinha, na verdade, te deram um tombo, malandrão. Não existe orquestração para destruir você. Você mesmo se destrói, dando uma de santo, o dono da razão. E aí o KMR diz, roubando o dinheiro do povo. Canalha!
E aí a Globo resolveu dar destaques a 2 pontos. Eu podia trazer a matéria da Veja, mas eu gostei de ver a Globo falar isso para a população brasileira. Finalmente, a Globo realmente prestando um trabalho, né, importantíssimo no combate à corrupção. Gente, olha isso aqui. A Marina recebeu um pedido para arregimentar 5 mulheres que estivessem desempregadas, precisando de dinheiro e dispostas a fazer o mesmo acordo, e de preferência que tivessem filhos pequenos. Por quê? O Senado paga um auxílio de R$ 830 para cada filho em idade pré-escolar. Bacana, né? Imagina aí, pô, nenhum emprego no mundo paga isso. Só um emprego aí ligado à máquina pública. Você tem um filho? 830 a mais. Não basta pegar o salário. Não basta pegar o salário. Tem que procurar alguém que o salário que você paga ainda vai ser acrescido porque tem vários filhos. Isso aqui é muito desumano. Isso é muito desumano, sabe? Utilizar crianças, pessoas em situação aí, né, de vulnerabilidade, na miséria, na pior, para tirar vantagem. Denúncia seríssima, seríssima. E aí o Alcolumbre, ele respondeu ao acontecido, né, se fazendo de vítima, falando o seguinte, ó: venham sofrendo uma campanha difamatória sem precedentes. Há algumas semanas soltei nota à imprensa informando que não aceitaria ser ameaçado, intimidado e tampouco chantageado. Pois bem, além de repetir firmemente o mesmo posicionamento, acrescento que tenho recebido todo tipo de aviso enviado por pessoas desconhecidas que dizem ter informações sobre uma orquestração de denúncias mentirosas contra mim. Não vai colar, tá difícil, viu, Alcolumbre? Tá difícil. Só falta ele falar que aqui a culpa é dos evangélicos. E aí isso tá acontecendo porque ele não quer pautar a sabatina do Mendonça, né? Não é porque ele fez coisa errada no passado e aí as pessoas estão jogando no ventilador, né? Depois de muito tempo. Bom, um dia triste para o Alcolumbre é um dia que eu tenho certeza que grande parte do Brasil fica bem feliz. E vejam só, né? Aqui fica bem claro, porque a gente se pergunta o que é preciso para ser um político? O que é preciso para você ter destaque dentro da política? Bom, eu não tenho essa resposta para todos os partidos, mas parece que se você quiser entrar para a política, para compor aí junto com o Kassab, com o Pacheco, subir no trenzinho do Lula, é só seguir meio que os passos do Alcolumbre. É o grande exemplo. Depois de Pacheco, o PSD também quer filiar Davi Alcolumbre. Meu Deus. Em evento de filiação de Pacheco, Alcolumbre teve destaque e foi o convite foi reforçado por Kassab. O PSD, que acabou de filiar o Pacheco, também convidou o Davi Alcolumbre para se juntar à sigla. Segundo apurou o Poder 360, a cúpula do partido já havia sondado o senador, mas o Kassab reforçou o convite durante a filiação do Pacheco. O Alcolumbre estava lá para prestigiar. Inclusive, o Pacheco foi o cara que o Alcolumbre apoiou. O Alcolumbre tentou colocar lá o Pacheco para controlar o Pacheco. Deu errado. Alcolumbre teve lugar de destaque na mesa do evento, ficando ao lado de Kassab. Nossa, é o braço direito. E do secretário-geral do partido e presidente do diretório de Minas Gerais, Alexandre Silveira. Quem poderia imaginar? Alcolumbre e Lula de mãos dadas em 2022. É do jogo. Mas vamos continuar aqui, vejam só. Falei que a gente tinha que prestar atenção na confusão que estava lá em São Paulo, a gente comentou, o Alckmin que estava agora, que talvez ele não fosse para o PSD, que talvez ele fosse para a União Brasil, e que estava lá o Haddad já falando em formar uma chapa com o Márcio França, isso daí poderia agradar o PT, porque o PSB, que o PT quer a todo custo fechar uma aliança, porque traz os votos da esquerda, não abre mão do estado de São Paulo, ao mesmo passo que o PT não quer também abrir mão do estado de São Paulo, então teria que fazer uma chapa entre os dois, só que o PSB estaria mais interessado, a primeiro momento, em fechar com o Geraldo Alckmin. Por quê? Porque o Márcio França já foi vice-governador do Geraldo Alckmin. Já trabalharam juntos. É só repetir aí nessa dobradinha histórica. E, porém, entretanto, todavia, nos últimos dias, as coisas vêm se ficando um pouco mais tensas. Ontem eu comentei este vídeo, também fiz lá no Twitter falando sobre isso, que o Lula já aceitou. Beleza, a gente pode conversar a questão do Pacheco. Qual é o grande entrave da candidatura do Pacheco neste momento? Na verdade, sem aceitar o Pacheco como vice-presidente da chapa. Qual o grande entrave? Conseguir organizar essa tríplice aliança. PT,
PSB de bola e PSD de dado. Por quê? O Kassab quer os candidatos dele. Os candidatos. Rio de Janeiro, tem lá o Felipe Santa Cruz, não quer abrir mão, lá da turminha da Dar do Paz. São Paulo, tem aí o Alckmin que estava para vir, quer a vice, mas também quer colocar alguns senadores. O PSB, a mesma coisa, também quer São Paulo, também quer Rio de Janeiro, quer outros locais. Então tá toda essa confusão. Qual foi um dos acordos que foi aí cogitado, colocado na mesa? Fazemos uma chapa, Haddad de cabeça de chapa, Márcio França de vice-governador e o Geraldo Alckmin vem como senador. Não vai funcionar. O Alckmin já avisou. Ele não vai para Brasília. Ele quer ficar no estado de São Paulo. Tá coroa, quer curtir a família, ficar lá, tomar conta de novo, mais uma vez, do estado de São Paulo. Isso não vai acontecer. Então não vai funcionar. E se ele quiser sair, essa confusão não vai dar certo. Porque vai ter briga. Vai ter briga e tem que chegar, né, um acordo. E aí que você vê a questão. Kassab admite que Alckmin pode ir para outro partido. Ele pode ir, é sempre da cautela. Ele garantiu que a sigla vai para o Alckmin em qualquer cenário. Não, o Alckmin vai para lá, a gente vai continuar apoiando ele, tá tudo massa, sabe? A gente vai apoiar aqui em São Paulo, é isso mesmo. Deixa ele lá, deixa ele pro União pro Brasil. Por quê? Porque ele vai pro União Brasil, lá do Bivar, do ACM Neto, se candidata, de boa. Aí a gente apoia ele, só que aí o PT faz a chapa com o PSB. A gente, beleza, cede aqui. O PSB, quem sabe, nos cede lá no Rio de Janeiro, ou então o Kassab aí, coloca o Felipe Santa Cruz para vir de vice do Marcelo Freixo, ou quem sabe como presidente, e coloca o Pachequinho lá. Coloca o Pachequinho na vice-presidência da República. São Paulo parece aí que tá pitando como a chave dessa equação. Aí você vê, ó, Haddad sonha em segundo turno de alto nível contra Geraldo Alckmin. Ah, mas vai ser eu contra o Alckmin, já tá eu contra o Alckmin. Não tem como. Gente, como é que vai ter Alckmin versus Haddad, com Rodrigo Pacheco sendo vice do Lula? Dois partidos que estão juntos na chapa presidencial, eles estão brigando entre si no governo de São Paulo. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Então, vai lá para o União Brasil. Alckmin, vai lá para o União Brasil. Teremos um segundo turno de alto nível, sabe? O PSD aqui já fechou com a gente. É o Pacheco. O Pacheco vai ser o nosso aqui vice-presidente da República. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Parece que vai ser decidido por São Paulo. E vejam só. Essa matéria que eu mandei lá no Telegram mais cedo, achei assim, sensacional, porque a gente estava comentando recentemente. A primeira vez assim, que eu levantei a pergunta, eu não respondi. Eu só joguei no ar. Falei, gente, o que é que vocês acham que é a tal da frente ampla? E eu falei, cara, isso não é para eleger o executivo, não é para eleger um prefeito, não é para eleger um governador, não é para eleger um presidente da República. A frente ampla tem um foco que é o Congresso Nacional. E ontem a Bela Megali trouxe aqui uma matéria falando o seguinte, que o Lula já traça a meta para eleger bancada petista em 2022 e não ficar refém do Congresso. O ex-presidente Lula tem insistido com parlamentares do PT que uma das prioridades do partido em 2022 deve ser a de aumentar e muito a bancada no Congresso Nacional. Não é eleger senador, não é eleger governador, é aumentar a bancada no Congresso lá, né? Na Câmara. O Congresso também envolve o Senado, mas é a Câmara. Tá ali, Câmara. Segundo caciques petistas, Lula diz que a meta na Câmara é eleger 90 deputados e o PT está trabalhando para isso. Garanto a vocês. Conto a informação que não vai ter lugar nenhum da imprensa. Já conto. Hoje o PT tem a segunda maior bancada da casa, com 53 parlamentares. O argumento do líder petista é que, se for eleito para o Palácio do Planalto, não pode ser refém do sistema semipresidencialista que domina o governo Bolsonaro. O ex-presidente mostra preocupação com as condições do Brasil que, eventualmente, poderia herdar e aponta que a eleição de uma base ampla no Congresso é essencial para o sucesso do mandato. Por que Bolsonaro tem um mandato tão difícil? Porque não tem uma base ampla. O Lula reconhece basicamente um semipresidencialismo, porque a Câmara é uma confusão. Ou o governo cede em parte, ou não vai. Aí tem gente que fala, que Bolsonaro isso, que Bolsonaro aquilo outro. O próprio Lula. Essas mesmas pessoas que reclamam de Bolsonaro,
que tratam o Bolsonaro como se fosse um total incapaz, um grande traidor. Essas mesmas pessoas acusam, né, que a oposição é petista e eles sabem operar a máquina. Eles reconhecem, né, o Lula e tudo mais. Bom, o Lula está mostrando aqui, ó, que ele reconhece a dificuldade que Bolsonaro passa. Reconhece. Contar uma coisa para vocês. José Disseu tá voando. Voando já nas articulações políticas. Você quer saber voando como? Ele tá em São Paulo, tá se encontrando com gente grande, tá visitando alguns... Ele assim, tava na casa de um amigo esses dias, ele aí, né? E a casa desse amigo é na casa de uma pessoa até que eu conheço. Ele falou assim, ó, tá ficando na casa desse cara aqui, vê que é o nome e tudo mais. Eu olhei assim e falei, rapaz... E aí, conversa vai, conversa vem. A galera tá contando aí, quem tiver algum advogado de São Paulo, e um advogado que tiver algum certo trânsito aí na OAB, disse que o Disseu tá ali na OAB, tentando conversar com um com o outro, não por nada, nem por golpe, nem nada. Formar base, tentar usar ali, né, os contatos que os pessoal tem todo da OAB, de advogado e tudo mais, para conseguir voto. O PT não só tá pensando uma bancada grande, como na presidência da Câmara em 2022. E, gente, também ouvi umas coisas ontem que... Vocês sabem, assim, falando uma boa mesmo. Esse aqui é o vídeo número 740, se eu não tô enganado. Alguma vez eu já fiz, assim, muito alarde. Meu Deus, bota a mão na cabeça, se preocupem. Algumas vezes já fiz alguns alardes. Eu acho que a maioria deles, assim, quando eu fiz, realmente se mostraram que as coisas aconteceram. Mas uma coisa que eu digo pra vocês. Em 2023, com o Lula eleito presidente ou não, a confusão vai aumentar. Os cabeças brancas da velha política estão voltando com força. Sabe o Carlos Gabas? Carlos Gabas vai ser candidato. Sabe lá, Romero Jucá, esse pessoal também do passado? Todo mundo volta. Vocês acham que o Eduardo Cunha, ele tá fazendo campanha em São Paulo e lançando a filha por quê? Porque ele quer colocar a filha na política e tudo mais? Gente, a própria revista Veja, que fez a denúncia contra o Alcolumbre, ela tá falando o seguinte, que o que é que esperar agora desse desenrolar do Alcolumbre? Ele falou, nada. Não espera nada. Por quê? Porque, em geral, a justiça tende a passar a mão na cabeça aí da maior parte dos políticos brasileiros, porque todo mundo tem foro privilegiado, joga lá dentro mesmo, tudo mais, né? Assim, a comissão de ética do Senado dificilmente vai fazer alguma coisa. A comissão de ética da Câmara também não faz quase nada. Então, ter um foro privilegiado é muito importante. O Cunha, ele viu que ele sofreu, foi merecido não só os 500, e ele sabe que o PT guarda muita raiva, muito rancor. Quando ele se lança candidato e coloca a filha dele também candidata, ele quer multiplicar por 2. Ele não é ele agora é 2, e tem 2 estados diferentes, São Paulo e Rio. Confusão tá grande. A confusão vai ser grande. Tá todo mundo em busca de um foro privilegiado. Você acha que Sérgio Moro também já não sabe disso? Você acha que Sérgio Moro não tá... A gente já comentou isso ontem. Todo mundo quer um foro privilegiado. E olha essa matéria aqui também interessantíssima, para você entender o nível de confusão que já está se formando em torno da eleição de 2022. Aguinaldo negociou lugar de Arthur Lira para mudar para o PSD. O Aguinaldo é o Aguinaldo Ribeiro. Ele é do PP, partido, né? Não é todo mundo pensa igual, partido. Dentro do próprio PP do Centrão, brigas entre diferentes deputados. Ele, inclusive, não votou no Lira para a eleição da presidência da Câmara, apoiou o Baleia Rossi. E ele está negociando o seguinte, posso sair do partido. Agora sim, eu vou para o PSD, sendo que vocês vão me apoiar para a presidência da Câmara. Esse tipo de conversa não é assim, o PSDB vai me apoiar, vai me lançar. Não depende só do PSD. Isso já depende daquela tríplice aliança, PT, PSD e PSD. O nome chega a trava a língua. Então é o Kassab assim, cara, eu vou. Agora tu já conversou com o Lula? Já conversou com o Siqueira? Siqueira não, Siqueira é o Lupe, tô na dúvida. Agora acho que o Siqueira é do PDT. Acho que é o Lupe, que é do PSB. Já conversou aí com os presidentes dos partidos? Tá certo. Se eu for, eu serei o candidato à presidência da Câmara. O Disseu concorda? O Disseu já está lidando com isso. Até pensa em ser o candidato se tiver possibilidade de vencer. Já imaginou José Disseu, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil? Meu amigo. Aí tá lá, no cenário ideal para o deputado, Rodrigo Pacheco sai vencedor das eleições para presidente da República e endossa sua candidatura para a sucessão de Lira. Além de Ribeiro,
mudará para o partido seu clã familiar, que inclui a irmã, a senadora Daniela Ribeiro, e seu pai, Enivaldo Ribeiro, vice-prefeito em Campina Grande, lá na Paraíba. De acordo com o interlocutor do parlamentar, o PP estava pequeno para ele e Arthur Lira, que passou, segundo diz, a persegui-lo. Além de ser preterido no ano passado na disputa interna pela presidência da Câmara, aliados, Ribeiro citou a decisão de Lira de ignorar seu relatório para a reforma tributária. Todo mundo quer relatar um projeto assim, né? Botar seu nome na história. O deputado também andou reclamando da falta de prestígio de suas indicações para o governo. Seus indicados, disse, só eram efetivados com o endosso de Lira ou Ciro Nogueira, presidente licenciado do PP e ministro da Casa Civil. Para Ribeiro, a situação estava desrespeitosa. Ele foi ministro e líder de governo na Câmara. Se foi ministro, ou foi do Temer ou da Dilma, né? Aí já tá aí. Vamos ser amigos de novo. Vamos ser amigos de novo. Aí depois a matéria fala o seguinte, né? Que não, após a publicação, a assessoria da imprensa, o deputado Aguinaldo Ribeiro, negou que o parlamentar deixe o PP, sabe? Ainda de acordo com a assessoria, ele não concorrerá à reeleição, blá, blá, blá. Cara, tá todo mundo falando sobre isso. A mesma matéria da Alcolumbre, lá no final da matéria, também fala o mesmo assunto. Ó. Além de Alcolumbre, o PSD tem conversas, nesse caso bem mais avançadas, com a senadora Daniela Ribeiro. Ela, atualmente, é líder do PP no Senado. Apesar de em estágios diferentes, ambas as migrações dependem de negociações estaduais para serem concretizadas. O irmão da senadora, deputado Aguinaldo Ribeiro, também trocaria de sigla pelo PSD. Tá aí. Ah, nega, fala aí que não vai fazer. Tá todo mundo aí, ó. 2022. Bob aparece de novo. Isso daqui, na verdade, é uma coisa que já aconteceu e só estão contando. Diz que essa semana o interlocutor aí, né, do Roberto Jefferson, já tinha levado uma carta pro Mourão a se filiar ao partido. Aí, ó. O presidente do PTB, o Roberto Jefferson, formalizou o convite de filiação pro Mourão. A carta foi levada à vice-presidência por um interlocutor de Jefferson nessa semana. Só que, no documento de 2 páginas, Jefferson ofereceu o partido ao Mourão, mas não citou uma eventual candidatura do general ao Planalto. Isso daí foi lá na carta. E aí, falando do Mourão, militares, só essa matéria aqui, não sei muito o que pensar sobre isso, que fala o seguinte, ó, ministros da ala militar do governo acreditam que hoje o melhor partido para abrigar o presidente Bolsonaro seria o PL, lá do Valdemar. O presidente estaria dividido, né? Está dividido entre o PP e o PL. A avaliação de membros das Forças Armadas que estão no governo é que o PP vai estar com o Bolsonaro em 2022 de qualquer maneira. Ou Bolsonaro filiado ou Bolsonaro sem se filiar vai estar junto. Enquanto o PL ameaça se afastar do seu palanque caso o presidente não seja um quadro da legenda. Bolsonaro disse aliados que deve decidir aí quando voltar lá da Itália e bater o martelo sobre o partido. E olha só também, você acha que as últimas coisas que foram feitas, principalmente por esses grupos políticos, o pessoal não vai cobrar? Eu fico pensando o que é que vai ser o segundo mandato de Bolsonaro. Eu não vou me iludir que vai ser algo sensacional. Eu não vou me iludir. Porque o que eu vejo, o que eu espero do segundo mandato? Vou falar pra você, o cenário, eu não vejo um bom cenário. Eu vejo talvez uma base um pouquinho melhor e um pouco mais desenvolta, um pouco melhor, nada demais. E eu vejo uma forte atuação da esquerda, muito mais refinada do que vem acontecendo neste exato momento. E os partidos de centro que ajudam o governo, meu amigo, eles vão cobrar muito mais, né, para continuar apoiando o governo no segundo mandato. Eu acho que vão continuar cobrando muito mais, né, muito mais. Para dar com o PT. Até porque o PT não está bem satisfeito. Pô, o PL mesmo tirou lá o Valdemar, fez aquele vídeo para tirar o cara do Banco do Nordeste, que tinha lá a ONG do PT que era sendo milhões e milhões e milhões e milhões. Será que o PT viu essa remoção de um cargo de boa? Não, tá de boa, não vou procurar confusão não. A galera vai cobrar. Se é que não estão cobrando. Ainda sobre o vídeo do Valdemar Costa Neto, saiu uma matéria na Veja falando o seguinte, ó, a fúria de Valdemar Costa Neto com Bolsonaro. Valdemar gravou um vídeo abrindo o coração e o PL a Bolsonaro, mas ficou no vácuo. Costa só se deixou filmar porque tinha garantia do sim do presidente, que não veio. Um dia depois de gravar e divulgar o vídeo, o cacique se reuniu por longas horas com Flávia Arruda, a ministra do partido lá no Planalto. A fúria de Valdemar é grande. Falei, né? Aquele vídeo é bom. Bolsonaro
ganha apoio. Uma demonstração de apoio assim nunca sai barata. Nunca sai barata. É complicado. Cada hora assim que eu vou entendendo mais como é que funciona esse jogo, eu agradeço do fato que eu não sou um político. Não preciso prestar conta de algumas coisas. Não queria estar na pele de Bolsonaro nesse momento. Eu não queria estar de jeito nenhum. Você tá louco. Ainda no PSD do Kassab, o senador Ângelo Coronel relator da reforma do imposto de renda e veio falar o seguinte, ó. Essa reforma desagrada a todos. É uma das mais horríveis peças já tramitadas no Congresso e não sai da gaveta sem acordo. Não sai sem acordo. Só vai ter que ser... O acordo é o quê? Do jeito que ele quer, né? Só pode. Só pode. Enquanto isso, a agenda legislativa do Brasil fica travada. O Brasil não anda, o Brasil não avança, a economia trava. E aí, entre capas e beijos, temos também o fator Moro. Parece que temos mais uma Mamata Connection. Mais uma Mamata Connection, dessa vez com o Sérgio Moro. Sérgio Moro aparece aí na capa da Isto É, né? O ex-juiz da Lava Jato entra no jogo da sucessão presidencial ao se filiar ao Podemos e deve alterar o atual quadro da polarização entre o petismo e o bolsonarismo, responsável pela prisão de Lula e blá 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 e tititi. Nossa, é o grande herói, né? O fator Sérgio Moro. Gente, isso aqui é tão ridículo. Acho que a maioria de vocês deve ter visto, mas para quem não viu, o que a Isto É fez foi só pegar a capa da revista Time, que é o Trump, e trocou o rosto. É a mesma coisa. Ó, azulzinho claro, a gravata, a mão em cima da outra mão, ó a cadeira, a mesma cadeira, mesmo fundo aqui, ó. Cara, a mesma coisa. A mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. Tanto que o Moro tá bem gordinho aqui, né? E aí o Carluxo, ele faz questão de relembrar que Mandetta, Dória e Sérgio Moro jantaram na casa de dono da revista Isto É. E agora o Moro tá aqui, né? Isto É que tá cada semana se esforçando mais para mostrar que eles podem substituir o Maynard no grupo aí dos mamateiros. Jornalismo que tem preço. O Carlos Bolsonaro fala, obviamente, com a capa fake do bem da revista Isto É deste fim de semana, comprova-se, mais uma vez, que tudo tem método biografia, calça encravada, boca de caçapa, falta de vergonha e a certeza que eles têm de que cara de babaca engana o povo. As tesouras só mudam a cor do cabo. Só muda isso daí. E vejam só que interessante. TRF3 nega recurso que mantém Mandetta réu por desvio de 8,8 milhões de reais no GISA. A Elisa diz, a terceira turma do TRF3 negou 2 recursos e, por unanimidade, manteve o presidenciável Mandetta réu em ação por improbidade administrativa. Alguém da tal terceira via já se manifestou sobre esse caso aí que poderia envolver corrupção? Será que Sérgio Moro vai falar, acabou o combate à corrupção? Não, aqui é o Moro, ó. Eu acho que o combate à corrupção não acabou. Segundo o Sérgio Moro vem falando, né? Sérgio Moro não é mole. Esse Sérgio Moro não é mole, viu? Mas tudo bem. E aí, gente? Nossa, eu vi isso aqui ontem, eu falei, meu Deus, eu não quero acreditar que isso aqui é verdade, né? Eu realmente acho que esse cara aqui, ó, o Renan Brito Peixoto, ele deve ser primo daquele cara que gravou um vídeo que apareceu lá na audiência do Ministério Público falando que os alienígenas, eles já substituíram várias pessoas, dentre elas aí Bolsonaro. Bolsonaro seria o alienígena com mais cópias, né? Mais cópias ao redor do planeta. Bolsonaro é um alienígena. Deve ser primo aí do Renanzinho. O Renan fala o seguinte, ó. Atenção! Integrantes do Centrão querem blindar o presidente Jair Bolsonaro com a PEC para que ele vire senador vitalício, caso não vença a eleição ou desista de concorrer no ano que vem. Com a PEC, Jair ocuparia uma honrosa cadeira no Senado Federal para o resto da vida. Gente, isso aqui faz algum sentido? Vocês acham que uma PEC como essa tem alguma possibilidade de avançar, ter 54 votos no Senado, depois passar pela Câmara e ser aprovado? Tu tá me tirando, né? Tu tá me tirando. O Senado brasileiro aprovar uma coisa dessa? Não, o Centrão não tem 30 votos no Senado. O Renan, ele tá
Tá demais, né, Renanzinho? Renanzinho, respira, irmão. Respira. Que isso tá aí. Vocês estão em Nárnia. Estão em Nárnia. A Globo News parece que realmente acredita, né? No que as pessoas dizem. Tá lá, ó. No estúdio lá, blá blá, André Assad contra outros detalhes do que o Centrão pretende fazer para blindar Bolsonaro. Senador vitalício é assunto do momento entre parte dos parlamentares em Brasília. Liga lá na Globo News. Imagina acreditar que isso é verdade. Imagina você acreditar que o Centrão vai dar um cargo de senador vitalício para Bolsonaro. Aí lá vem o antagonista. Saiba o que senadores disseram sobre a loucura de Bolsonaro como senador vitalício. E a Elisa fala o seguinte, ó. Modus operandi dos mamateiros. Primeiro, você cria notícia maluca. Segundo, fonte da fonte, da fonte, da fonte, da fonte, de alguém ligado ao governo, garantiu que Bolsonaro está louco pelo foro privilegiado. Aí terceiro, você espalha notícia. Opositores e extrema imprensa espalham, sai todos os locais. Depois dizem que Bolsonaro recuou. Bom, Bolsonaro recuou da maluquice. É só pra desgastar o governo. Pessoal, algum de vocês acredita que isso aqui tem qualquer chance de prosperar? Cara, até onde vai, né, a imprensa brasileira? Isso daqui tem a ver com a imprensa também. Tarcísio e a imprensa brasileira. Rede Globo. Tá, mas aqui é só um frame do vídeo do Tarcísio batendo no martelo. O que isso aqui tem a ver com o Globo? Calma, a gente chega lá. Tarcísio vem sua conta oficial. Então, notícia boa pro Brasil, falando o seguinte, ó. 15 bilhões de reais em obras na Dutra e na Rio Santos. E ainda o povo não só vai sentir, né, uma viagem mais macia, mais calma, mais segura, mas ainda vai sentir o bolso um pouco mais leve. Redução de 35% no pedágio atual para o usuário. O maior leilão rodoviário da nossa história. Hoje foi dia. E aí deu lá as marteladas do Tarcísio, né? Tem como achar ruim uma coisa dessa? 15 bilhões de obras, redução no pedágio. E tudo que as obras trazem. Bom, o Globo. E aí você vê que a narrativa, meu amigo, não tem limite. Vitória da CCR no leilão da Dutra reforça a ausência de estrangeiros nas concessões do governo Bolsonaro. Ministro da Infraestrutura minimiza a ausência e diz que a rodovia que liga Rio São Paulo está em boas mãos. A Globo tá fazendo pouco. A Globo aí tá. Esse leilão aí mostra que ninguém tá os estrangeiros não estão interessados. 15 bilhões. Redução no imposto. Desculpa, imposto que? O pedágio. Se for para destruir o governo, vale tudo. Se for para destruir o governo, vale tudo. Bate o print aí. Coloca ali a Elisa ali no cantinho. Agora a Elisa tá esperta, tá colocando ela aqui no meio. Manda pros teus amigos, ó. Fala aqui, ó. O que você acha dessa matéria? Só para desgastar o governo. Só para desgastar o governo. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Qualquer coisa que o governo faz, fica a desejar. Qualquer coisa. Isso daqui que eu nem lembrei de falar na chamada. Mais uma live removida de Bolsonaro. E isso aqui aconteceu por quê? Porque Bolsonaro fez a live no canal do Carlos. De acordo com a empresa, é proibida a publicação de conteúdos de criadores que estejam sobre alguma restrição. Assim, na boa, eu não sei, eu não acho que seja um criador, né? Um criador, eu acho que é só o presidente da República. Ele não tá falando nada, ele tá falando até um pouco sobre o Brasil, né? Sobre o país. Eu acho que essa regra ela tinha que ser meio que assim, reanalisada. O presidente do Brasil tentando falar o que está acontecendo no país, algumas coisas, manda alguns recados que ele considera importante para a população brasileira. Não é assim, um vídeo, um entretenimento, uma comédia, Não, acho que não seja isso não, mas tudo bem. O canal do presidente Jair Bolsonaro segue temporariamente suspenso, impedido de enviar vídeos com novos conteúdos ou fazer transmissões ao vivo, de acordo com a nossa política de alertas e avisos. Disse aí a companhia. E sobre esse tema ainda, liberdade de expressão, estamos chegando lá no beijo. A Paola, a esposa do Daniel Silveira, ela relembra aqui de uma coisa que eu achei muito, muito interessante. Ontem a gente viu que o delegado Francisquini, deputado estadual lá do Paraná, pai do Francisquini, que é deputado federal na Câmara, ele foi cassado por mentir sobre as urnas e tudo mais.
E ela fala o seguinte, ó: o deputado federal, o Francisquini, lá do PSL, foi um dos que votaram pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira por opinião. O pai dele, o deputado Francisquini, foi cassado por opinião. Me posiciono completamente contra este absurdo, contra as prerrogativas e liberdade de expressão. Karma, né? Karma que chama. Foi dito pelo Daniel na sessão que manteve a prisão mais inconstitucional da história. Não relativizem a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar, pois estarão abrindo um gravíssimo precedente. Infelizmente, aconteceu agora com Francisquini também, né? Acho boa a reflexão. Todo mundo acha, né, que nunca vai acontecer comigo. Nunca vai acontecer comigo. Quando é com outro, todo mundo bate palma. E aqui você vê, ó. Eu acho que aqui foi lamentável. Os garotos lá do Flow Podcast, que tanto ajudaram a divulgar a narrativa, né, do MBL, do Danilo Gentili, né, que é a mesma narrativa do Ayan, também do Nando Moura, mas mais o Gentili no MBL. A entrevista do Gentili, acho que até hoje é a mais vista. O Gentili passa as primeiras meia hora só mentindo, falando das perseguições que a direita fez, que foram piores do que a do PT e tudo mais, que o gabinete do ódio, as milícias digitais. E quem acompanha a época sabe que não foi isso daí. Se você quiser saber sobre o episódio do Gentili, se você colocar assim, ó, Medium, que é um site que tem... É assim, um site aberto para blogs, para você escrever alguns textos, assim, Medium, espaço, aí você bota assim, P-I-C-K, PIC, a letra A, né? Sonsa. E dá uma lida. Tem lá tudo que aconteceu porque o Danilo Gentili ficou revoltadinho. E eles acusam que está sendo atacado e tudo mais. Vê se foi culpa da direita ou se naquela época já estava rolando, né, o carrinho do briefing. E o que foi que aconteceu? Quando a água aí começou a bater na canela, o monarca, ele viu, começou a entender que, cara, assim, o problema tá grande, né? Mas enquanto tava só na direita, tava tudo beleza. Tava tudo beleza. E aí, recentemente, ele falou aí várias e várias vezes sobre liberdade de expressão. O gatilho que fez ele mudar foi o quê? O Lacombe foi lá no programa do Flow, falou algumas coisas aí sobre os imunizantes, e aí o recorte foi removido, e eles foram penalizados, igual o Bolsonaro, aí não podiam postar vídeo nem nada, perdendo dinheiro, aí ficou doido. Todo dia falando de liberdade de expressão, liberdade de expressão, liberdade de expressão. E pelas falas que ele postou lá no Twitter, falas e perguntas, perdeu o patrocínio do iFood. Perdeu o patrocínio também da Trine ou Tribe. Sei lá, eu até postei lá no Twitter. Demorou, não foi? Demorou. Eu só esperava que esse cara aí, ele parasse pra entender, sabe? O que foi que ele fez lá, né? Dando palco pro Gentili, dando palco pra todo esse pessoal, várias e várias perguntas. Quando não lembro quem foi lá, ele perguntou pra alguém sobre o gabinete do ódio. E aí, não sei o que, eu entendo aí como é que funciona o Twitter, e essas contas aí, ali tem robô. Olha aí agora. Chegou em você, irmão. Chegou em você, viu? Perdeu o patrocinador grande. Chegou, bateu na porta. E aí vamos falar do caso aí do jogador de vôlei. Fez aquele comentário sobre o beijo lá do Superman e tudo mais. E você vê assim que, pô, eu entendo se fosse jogador, assim, eu não entendo de forma nenhuma. Mas eu ainda acho mais estranho quando você vê que o cara é campeão olímpico, levou nossa bandeira ao pódio, sabe? Poxa, uma parada tão bonita, velho, a gente poder ouvir o hino brasileiro. Eu acho, sem sombra de dúvidas, de todos os hinos que eu já ouvi, o brasileiro, eu acho ele muito diferente. Tem uns hinos que parecem meio que música de, sei lá, orquestra sinfônica, assim, umas coisas. O hino do Brasil não sei que levada é aquela, sabe? É um negócio, isso é lindo. O hino do Brasil é lindo, lindo de ouvir. E aí um cara desse, ele postou lá, ele fala, pô, olha onde as coisas estão indo. Só deu aquele alerta. E não é que ele tá sendo cancelado das redes sociais. O cara tá sendo assim, ele já perdeu o emprego, como se ele não tivesse uma família, né? Como se ele não tivesse filhos. O Ministério Público já tá atrás dele. Também tá sendo perseguido nas redes sociais. E aí tivemos aí o Felipe Andreoli, esse rapazinho ali com a camisa do São Paulo, lá no Globo, no Globo Esporte, ele falando lá que não, tem que ir atrás de gente assim. Tem que ir atrás, destrói, passa com o carro em cima. Só que a internet não perdoa, né?
E normalmente essas pessoas que querem vender virtudes, elas não têm a vida tão ilibada assim, né? Sabe aquela história do teto de vidro? Isso mostra, na verdade, que o Felipe Andreoli, ele não é um cristão. Sabe aquela história que nunca errou, atira a primeira pedra? Ele atirou a primeira pedra e já errou muito. Para a matéria aqui do Léo Dias. Léo Dias, Metrópolis. Após críticas a Maurício, a internet relembra piadas preconceituosas de Andreoli, foram inúmeras, sobre envolvendo aí sexo, né, arco-íris, cor, que essa daí é gravíssima, até por cor, rapaz. Sabe, é um cara completamente desrespeitoso. Xingava a torta e a direita, várias piadas. Aí vem toda a partotinha, né? Você vê aqui, ó, o fracassado do Brito Júnior, um fracassado, mudou simplesmente. O Andreoli pode mudar. O Maurício não pode. O Maurício tem que ser destruído. Tem que ser preso. Mas o Andreoli mudou. Tá falando isso aqui porque ele quer um lugar na Globo, né? O Brito Júnior, um fracassado. Quer um lugar na Globo. Alguém sabe onde é que o Brito Júnior tá? Até no YouTube. Ninguém nem assiste esse cara. Aí vem o Felipe Neto. Também, né? Pra passar o panão pro Felipe Andreoli. Estão pegando o tweet de anos atrás do Felipe Andreoli para tentar destruir sua reputação. Não, só tá mostrando que ele é um hipócrita, só isso. Tudo porque ele decidiu enfrentar Corja. Não, é porque ele é um hipócrita. Porque ele tá tentando destruir um pai de família. Destruir uma família. Só pra parecer bonitinho. Tudo dá força ao Felipe. Siga firme, nós vamos vencer, isso eu sei. Então não importa o que você disse. Mesmo que anteontem o Supremo tenha declarado, inclusive, que injúria racial é a mesma coisa que de racismo, sabe? É imprescritível. Pro Felipe Neto, o Felipe Andreoli mudou. O Maurício não mudou. E nem tem esse direito de mudar. Não mudou e não tem o direito de mudar. E a perseguição contra esse cara tá imensa. E aí acho assim, que pelo menos agora resolveu. Porque o Felipe Andreoli fala o seguinte, assim, um print eterno. Coisas que foram ao ar, coisas que escrevi e falei estão documentadas, absurdos. O que era considerado piada, hoje sabemos que mata. E por isso é crime. O mundo mudou, longe de ser suficiente. Aí o Demagogia do Primeiro diz, ó, pronto. Ó, galera, acabou a confusão. O Felipe Andreoli, ele veio a público e ele desculpou a si mesmo. Ele já se perdoou. Ele se perdoou, então tá perdoado. Beleza? Resolvido. O imprescritível prescreveu. E aí eu fico perguntando assim, cara, por que essas coisas acontecem, né? Por que essas coisas acontecem? Seria uma trama global contra o Maurício? O que está acontecendo? E eu quero trazer aqui alguns números para a gente refletir e trazer alguns exemplos concretos sobre como funciona a mente de uma parte da população que eu sinto que muitas vezes a direita brasileira ela esquece que existe, que é a esquerda. Acho que a esquerda às vezes só são os políticos, né? Não tem os eleitores da esquerda, não tem os militantes da esquerda. Só quando tem manifestação do Lula. Aí você vê aqui o Globo, ó. Bolsonaristas levam a pior na defesa de Maurício Souza do vôlei nas redes sociais. Aqui não é para saber se quem tem mais força nas redes sociais. É só para entender o seguinte. Nós tivemos inúmeras postagens de apoio ao Maurício, mas mesmo assim, as postagens de apoio foram apenas 38%. Aquela cacetada de postagem foi 38%. Imagina a quantidade de pessoas destilando ódio contra o jogador do vôlei. As coisas chegaram nesse ponto por quê? Porque hoje tem um grupo de pessoas que apoia isso. Eita. Mal. Técnico da seleção de vôlei é hostilizado em redes sociais bolsonaristas. Aí você vê, né? Por que o cara foi hostilizado? O que foi que vocês fizeram? Vocês foram lá na rede do técnico e falou o seguinte, ó. Vocês fizeram a comparação dele com o Bernardinho e falou: trazia medalhas. Ai. Ele falou que eu não trago medalhas. Meu Deus, bolsonarista, esse é muito discurso de ódio. Meu Deus, só discurso de ódio, ó. Não traz medalha, só lacra. Meu Deus. Eu tenho certeza que vai acabar para o STF. Discurso de milícias digitais. Como assim? Alguém chegou lá no perfil do técnico da seleção brasileira que cortou o cara para falar, ó, você não traz medalhas, você só lacra. E isso aqui virou o escândalo do dia nas páginas da imprensa. Se isso está acontecendo, é por anuência da imprensa, é pela classe política brasileira, é pelos políticos brasileiros, é pelos militantes das redes sociais.
O Brasil não é só a direita, não é um grupo. Não foi assim, 10 pessoas falando que a gente vai destruir esse cara. Olha isso daqui. Grupo de 20 parlamentares de todo o país aciona o Ministério Público contra Maurício Souza por comentários preconceituosos. Eu já me pergunto, cara, 20 parlamentares ao redor do Brasil conseguiram se juntar. Eu não consigo sequer ver, eu não consigo ver nenhum assunto que eu veria assim. Grupo de 20 parlamentares de direita de todo o país acionam junto uma coisa. Isso nunca acontece. Normalmente a gente não vê um acionar muitas vezes, né? Um que deveria tomar uma medida para tentar ajudar em algo, a gente não vê acontecer. E tá lá, 20 parlamentares, representantes do arco-íris de todo o país, protocolaram a representação do Ministério Público de Minas contra o jogador de vôlei Maurício Souza por causa dos comentários preconceituosos do atleta nas redes sociais. O grupo, que inclui vereadores, deputados e até senador de 13 estados brasileiros e 7 partidos, tem a lista, vou mostrar para vocês, também notificou oficialmente o Instagram solicitando a remoção dos conteúdos preconceituosos da rede. Os parlamentares ainda pedem audiência para discutir o caso e as políticas de combate ao discurso de ódio adotadas pela empresa. PSOL, Rede, PCdoB, PDT, PV, PT. São esses 7. Ainda tem um aqui que é co-deputada estadual. Não sei nem um co-deputado. Não sei nem o que uma co-deputada faz. Eu não sei nem o que é isso. Olha a lista aí. Só a nata do Brasil. Se as coisas no Brasil estão chegando nesse ponto, é porque a oposição também sabe jogar o jogo. Não é só por inabilidade de um lado. Mas você vê uma coisa, né? Enquanto o cara está sendo destruído juridicamente. Olha só. O cara é jogador de vôlei. O sustento ele tira de suas mãos e pernas, pulando em quadra, metendo bola no chão. Aí tudo que tá acontecendo, o cara perseguido agora por 20 políticos, Ministério Público. Aí olha a reação da esquerda, olha a reação do nosso lado. Descancelado. Cancelamento promovido pela esquerda contra Maurício faz popularidade do jogador disparar nas redes. Ele já tá com mais de 1,5 milhão de seguidores. Pô, bacana. Ele tá com o emprego dele de volta? Como é que tá aí a galera lidando com a família dele, as perseguições que a família vem vivendo? E o Ministério Público lá na cola, né? Ganhou um monte de seguidores nas redes sociais. Parece que isso é uma coisa que os nossos deputados se preocupam muito, no final das contas, né? Aparecer nas redes sociais. É uma típica postagem que eu não entendo muito a situação. Aí você vê aqui, ó. Filho de Tite curtiu postagem que chama pessoa arco-íris de Transformer. Situação preocupa a CBF. Meu amigo, eu não entendo mais. A Paula Mesa falou, hoje em dia ser chamado de Transformers é ofensa e, se duvidar, pode colocar a democracia em risco. O filho do cara curtiu uma coisa, a CPF tá preocupada. Pronto, vai fazer o quê? Vai acabar... Não vai ter mais seleção brasileira. Vai tirar o título da CBF. Meu Deus do céu! Que mundo é esse? O que é que essas pessoas estão tentando fazer? Só que isso aqui a Globo faz de propósito. Mas as redes sociais, bom, a gente chega lá. Antes de mostrar para vocês também algumas reações, vamos mudar aqui de outro tema, que é um tema que eu tenho certeza que também que uma grande parte da direita lida como se todo o Brasil pensasse como a direita pensa. O tal do passaporte. A Janina Pascoal, ela traz aqui, ó, falando que a Prefeitura de São Paulo começa a exonerar funcionários que não tomarem. Ela fala, isso é surreal. O direito que eu estudei e ensinei não existe mais. Cara, não dá para aceitar isso daqui. Aí você vê, e o cara tá tomando, ó. O prefeito de São Paulo tá tomando. Ele dá o exemplo, eu tomei. Não é que ele, tu vai. Os ministros do Supremo, eles tomaram. Todos. E tá lá, ó. Fux autoriza retomada das atividades presenciais no Supremo com exigência de passaporte. Senão não vai, mano. Não, senão não vai. Senão não vai. Ele tomou, ele acha coisa, fala, não sei o quê. Gente, não é só o prefeito, não é só o Supremo. Olha uma matéria que vai meio que na contramão, que é uma matéria em tese de liberdade. Enquanto um exige um passaporte, essa aqui diz o seguinte, ó. Prefeitura do Rio anuncia a liberação do uso de máscaras em locais abertos a partir desta quarta-feira.
26 de outubro de 2021. Foi até tem um tempo. Isso aqui eu tinha separado em vídeo por um momento. Eu queria juntar a questão do Maurício, não deu tempo ontem. O Gonçalves fala o seguinte, ó. Nos comentários tem a Gadolândia pensando que, por que não é mais obrigatório, que eles são obrigados a não usar e implorando por obrigatoriedade de continuar. Vamos ver os comentários. Irresponsabilidade. Ainda é cedo. Se sendo proibido o povo já não obedece direito, imagina liberado. O cara é a favor de obrigar as pessoas. Absurdo. Olha aí o Rio, fazendo de tudo para ficar mais um ano sem carnaval. Tá fazendo besteira, hein? É um povo irresponsável mesmo, é um deboche. Aí diz, ó, essa inconsequência vai ter consequência. A cidade de São Paulo tem 90% de imunização completa e ainda não ventilam isso. Ainda bem, não tirarei a minha nem tão cedo. E quer que ninguém tire também. Continue usando em grandes aglomerações, não sigam esses irresponsáveis, ainda não é a hora. No que me diz respeito, continuarei usando. Por aqui é a mesma coisa, nada muda, continuarei usando. Vai da responsabilidade de cada um, mas seria melhor ouvir a ciência e continuar com o uso. Inacreditável. Espero sinceramente que as pessoas não caiam nessa e continuem a usar suas máscaras. Eduardo Paes, irresponsável. Ninguém usa mais máscaras em locais abertos aqui no Rio. Só vão oficializar o que o povo já vem fazendo há muito tempo. É um grande absurdo. Gente, as coisas que estão acontecendo contra o jogador Maurício, no Brasil como um todo, esses avanços contra a liberdade, eles não acontecem por causa de uma meia dúzia de pessoas. Essas coisas acontecem porque são várias pessoas apoiando uma grande parte da sociedade. O Monark, ele fez uma enquete. Vocês acham que o meu perfil deveria ser removido das redes sociais? Sabe qual foi o resultado? Sim. Sim. O cara ele é seguido a maior parte por pessoas de esquerda. Sim, a gente acha que você devia ser banido. Sim. Então você não entende o que eu defendo mais. Existe uma grande parte da população que foi tomada por essas ideias. Enquanto a direita fica aí, batendo cabeça, né, apontando o dedo que Bolsonaro é um fracassado, todo dia continua aí os superconservadores, pessoas que no passado já foram parte do governo, fingem que não entendem as dificuldades e agora ficam tentando vender soluções mirabolantes, que não, que eu vou ser candidato e eu sei, eu vou peitar o sistema, eu vou ter coragem de fazer o que o Bolsonaro não teve. Cara, a esquerda tá aí, tá atropelando. Esse discurso aí não tá ajudando. Não tá ajudando. Eu falo e repito, eu acho que a direita devia pensar o seguinte, trabalhar para não eleger o Lula. E eleger o Lula não é só o Lula, eleger o Lula e reduzir também, né, a quantidade de parlamentares de esquerda. Principalmente os de esquerda. Mas tem gente aí que olha para outros caminhos. O Ailton Benedito fala o seguinte, ó, os regimes totalitários apenas conseguem se implantar e sustentar pela censura, perseguição, banimento, criminalização de informações, conhecimentos e opiniões divergentes, até chegar ao ponto de eliminar física e espiritualmente suas vítimas. Isso daí, cara, para mim é quase o cenário com o PT no poder. É o que a gente vai ter aí. Você vê, ó, o país que a gente vive elegeu o Dória, que o Gil Diniz fala o seguinte, ó, dia histórico, veto do governador João Dória é derrubado pela LESP e PL 299/2020, que reconhece a atividade religiosa como essencial, agora é lei. Tem que fazer uma lei para garantir que a atividade religiosa é essencial. Tem que fazer uma lei, porque senão, não, Deus não é essencial, não. Deixa Deus de lado, deixa Jesus Cristo de lado, não tem espaço aqui. E muita gente deu piti, chilique na internet, porque não... esses malucos, esses evangélicos, esses católicos, esse pessoal aí cristão querendo ir para as igrejas e tudo mais. Não, tem que ficar em casa, fica em casa, faz a missa online, tudo mais. Gente, 2022 está chegando aí, já está na porta. Vocês estão vendo aí inúmeros problemas que acontecem todos os dias, que nós estamos vendo. Olha todas as movimentações que a oposição está fazendo. Tem um grupo que tem os interesses, quer montar a bancadinha deles também, um pessoal de direita, é do jogo, é bacana, né? Beleza. E aí tentam se desgarrar para vender a história que nós que somos verdadeiros conservadores, o governo traiu tudo mais. Você vê, ó, ontem teve aquela portaria lá da Portaria da Cultura sobre ideologia de proibindo linguagem neutra. Dá uma olhada na internet, os super conservadores, se algum deles comentou sobre isso ou ficou calado, pessoas que já foram do governo, se eles estão falando o que a cultura vem fazendo, os ataques que vem sofrendo, ou se eles estão meio calados. Presta atenção no jogo. O importante parece que é desgastar o governo. Enfim, eu não vou trabalhar para eleger o Lula. A gente se vê amanhã, aquele grande beijo e abraço.
compartilhe o vídeo e a gente se vê amanhã. Fui.